Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber um amigo, o Anderson. Eu que já gravei também com ele. Agora é a vez dele vir gravar comigo aqui. Ele que é uma das referências aí no Brasil em contabilidade, é pioneiro na parte de montar um grupo, network. Tem uma comunidade hoje que já tem quase 300 contadores do Brasil inteiro. Uma comunidade de altíssimo nível que eu tive o prazer de um dia lá conhecer também. Mas eu vou deixar para que ele se apresente. Anderson, apresente aí para o pessoal quem é o Anderson. Então, primeiramente, obrigado por ter a oportunidade de nós falarmos mais uma vez e numa posição invertida, né? Você foi meu convidado no meu podcast, hoje eu estou aqui como convidado, é um prazer. Então, basicamente, eu tenho dois negócios principais, né? Que é a nossa empresa contábil. Nossa empresa está completando 30 anos e ela passou por processo de transformação. Hoje nós atendemos nossos clientes digitalmente, somos segmentados para atender o mercado digital de modo geral. Então, ou seja, é o cara que vende pela internet, que pode ser desde influenciador digital, desde infoprodutor, até e-commerce, por exemplo. E eu tenho também uma empresa de educação que atende o mercado de contadores. Então, na prática, eu ensino contadores a fazer parte daquilo que nós fazemos lá na Tactus, para que eles possam também se desenvolver ali como empresas contábeis. Aí nós temos dentro da nossa educação desde imersões, evento que nós fazemos aí para até 3.000 pessoas, e temos também uma comunidade também, que seria grupos, que são grupos de mentoria, onde nós damos direcionamento para eles mais de perto. Legal. E você ali na Tactus, trabalhando no dia a dia, o trabalho do contador comum, aí, como qualquer outro, você teve esse insight de ir para esse lado, que hoje também eu vejo que está bem forte aí na sua vida até pessoal. Quando foi que você teve essa virada de chave? O porquê que você fez isso? Bem, o meu DNA, apesar de ser formado em contabilidade, ser empresário contábil há 30 anos, como eu falei, mas o meu DNA é um DNA de marketing. Isso foi tudo aquilo que eu sempre investi a maior parte do meu tempo estudando. Tanto que eu fui buscar formação de marketing, fiz minha graduação, fiz pós-graduação com ênfase em marketing. Ou seja, o objetivo meu mesmo era me dedicar ao marketing. E dentro da contabilidade, eu criei o conceito de marketing contábil. Porque dentro do meu mercado, o contador ele não podia se vender. Ele não sabe se vender, ainda na maioria das vezes, ele não tem informação para se vender. Mas ele não sabe ou ele não pode? Como que, então, igual no direito? Ele não podia antes, na mente dele, né? Ah, entendi. Então, existe uma construção de que o contador não podia fazer venda, ele não podia divulgar, ele não podia fazer marketing. Mas isso era na cabeça dele, não é nenhum conselho que barra, não, né? Existia, sim, orientações, né, que a classe recebia, né? Essas orientações era baseado ali numa legislação, que é um código de ética. Esse código de ética ele foi depois revogado e veio um novo código de ética trazendo luz para alguns novos princípios do que podia e do que não podia fazer. Mas na prática, aquilo que ele achava que não podia fazer era exatamente aquilo que ele devia fazer. Então, ele achava, por exemplo, que ele não podia, por exemplo, ir para uma rede social ou para o YouTube na época, porque nós não tínhamos nem Instagram quando eu comecei a falar de marketing contábil. Mas, por exemplo, Facebook, ele achava que ele não podia fazer isso. Ele podia fazer isso. Não existia nenhum impedimento de fazer isso. Só que na prática, o contador não podia fazer propaganda. E aí eu fui desconstruindo isso. E com base nessa desconstrução, a gente conseguiu, inclusive, apoiar a mudança, né, na própria legislação para poder clarificar um pouco mais o que o contador podia fazer. E aí já faz muito tempo que isso mudou, mas ainda o contador tem travas para ele poder se vender. E o que eu mostro para ele é que não somente ele precisa se vender, mas ele precisa montar uma estrutura de vendas, ele precisa ter uma estrutura comercial, tal qual qualquer outro negócio que você atende no dia a dia. Se não tiver uma estrutura de vendas, o negócio ele não vai conseguir evoluir. Para a gente criar atração de mercado, a gente precisa começar. Numa fase primeira, você vai começar vendendo o seu próprio negócio, depois você vai montar um pequeno time, depois você vai ter uma estrutura de marketing, ou seja, você vai avançando para que você possa crescer. E é exatamente isso que nós fazemos no dia a dia. É mostrar que sim, o contador pode vender e que ele, de fato, ele precisa investir numa estrutura para poder ter resultado. E como é que é hoje a sua estrutura de vendas lá na Tactus? Hoje nós temos uma estrutura que é composta por um SDR, né? Esse SDR que recebe os leads, o que é o fluxo normal, né? O que é SDR? O SDR é aquele cara que recebe ali as primeiras demandas, né? Que faz o processo de qualificação desses leads para poder fazer a passagem de bastão ali para um closer que vai ser o vendedor que vai fazer esse processo de fechamento da venda. Então, legal. E o pessoal chega por onde lá na Ele chega por diversos canais que nós tracionamos no dia a dia. Então vamos lá. Nossos principais canais: tráfego pago
A gente traz hoje desde o Google Ads, né, ou seja, rede de pesquisa, até Instagram e Facebook através do Meta. E lá a gente trabalha desde posicionamento de conteúdo, a distribuição paga desses conteúdos, e aí nós vamos colocando essa galera dentro do nosso funil e também nosso canal no YouTube. Então a gente produz conteúdos, temos nosso podcast, temos vários conteúdos intencionais com o objetivo de atrair esse lead. E o outro canal é um canal estruturado de vendas por indicação. Então, através desse canal, a gente remunera o embaixador, e o embaixador ele recebe um comissionamento, a gente usa uma ferramenta para poder controlar tudo isso, para que ele tenha um link de afiliado, para que ele possa fazer suas indicações, e a gente também recebe esses leads que vêm através do processo de indicação. E outra parte também tem a ver com o processo de influência que a gente vai fazer no dia a dia, né? Eu palestro no Brasil todo, falando sobre a Tactus, a gente participa de alguns eventos empresariais, a gente, dependendo da condição, a gente até coloca um stand no evento, ou seja, a gente vai trabalhando ali várias fontes para que a gente possa gerar ali os nossos leads que vão caindo dentro do nosso funil. E aí, quando ele cai no nosso funil, ele vai cair na mão aí desse SDR, que ele vai entender, né? Se o cara está no momento de compra, se faz sentido sequenciar isso, se realmente não vai ser um tipo de cliente que vai dar o churn, né? Que é a saída dele repentina logo nos primeiros meses. Como a gente tem um custo de aquisição desse cliente, né, que isso é muito importante, qualquer empreendedor entender esse conceito, que é simples você entender, né, que é quanto custa cada cliente que você traz e olhar essa relação na sua empresa do que ele está gerando de resultado ao longo da sua jornada. Então a gente tem esse olhar muito claro, metrificando o nosso negócio para poder entender quais são os segmentos que fazem sentido nós atrairmos o lead certo, quais são os segmentos, por exemplo, que a gente desacelerou, quais são o tipo de cliente, o perfil, que esse cliente, por exemplo, ele não vai ficar muito tempo na nossa jornada e não vai fazer sentido a gente investir nele. E aí a gente vai sequenciando isso para a área de vendas. E dentro da área de vendas, aí nós temos os vendedores, que eles recebem o lead de acordo com o grau de maturidade que ele tem como vendedor. Então, por exemplo, nós temos um vendedor com um grau de senioridade maior, que vai receber leads mais complexos para serem tratados e vai, consequentemente, trabalhar essas vendas. Enquanto nós temos vendas mais simplificadas, que temos vendedores com menor grau de senioridade, que vai atender, por exemplo, ali esses leads. Entendi. E aí nós temos também, dentro desse time, nós temos uma gerente de vendas, né, que controla todo esse processo, faz o acompanhamento dos vendedores e tal. E temos também uma pessoa de dados, que fica na área de marketing, vendas e operação, extraindo dados para poder ajudar a nossa tomada de decisão. Então, ele faz desde todo o traqueamento que existe, né, na parte de campanhas, para poder entender claramente, não somente a origem do lead, mas entender lá na ponta qual é o lead que mais está convertendo, para poder entender. Porque às vezes a gente vê, poxa, ele está gerando muito lead, por exemplo, de um canal de Facebook, por exemplo. Então, esse cara está vindo pelo Facebook, está custando barato para a gente em comparação com outros canais. Mas será que esse cara está convertendo lá na ponta? Então, a gente tenta, da melhor maneira possível, conseguir analisar esse comportamento desse lead para ver o que está fazendo sentido, inclusive para reinvestimento. Então, é um processo que, quando a gente olha para uma empresa contábil comum, ela não consegue enxergar isso. Só que aí, à medida que ela vai avançando, começa a evoluir, começa a ter realmente contratos que vão sendo fechados, que vão fugindo do que é aqueles contratos orgânicos, ela precisa começar a investir nessa análise para tomada de decisões. Sim, e o legal é que você tem uma operação de vendas muito boa. Você foi falando ali toda a etapa do funil e a equipe que toma conta de cada parte dessa etapa. Mas e não é uma operação não é complexa, exatamente. É uma operação boa. Nós estamos falando aí, se for analisar, nós estamos falando aí, são 2 vendedores e um SDR. E um gerente de vendas. Então, você vê que analista de dados. Só que o analista de dados, eu não posso dizer que ele está somente ligado a vendas. Porque ele está analisando como um todo, tudo. Né? Não somente na parte de marketing e vendas, né? Porque ele olha o que está sendo investido lá na frente e nos ajuda a tomar de decisões. Ele olha o que está sendo convertido e ele olha o que está acontecendo também operacionalmente. Então, ou seja, a gente consegue ter essa pessoa um aproveitamento do próprio custo dela, não somente para esse aspecto de venda. Ou seja, ele não tem um peso grande demais no custo de vendas, que isso você dilui ele em outras áreas também. Exatamente, sim, uma estratégia que a gente utiliza. Exatamente. Mas nem sempre foi assim lá na Tactus. Como é que você começou isso? Eu falo isso porque assim, tem aquele contador ali que tá ele no escritório dele sozinho ali, ele que faz as vendas, ele aí começa a contratar uma secretária, e aí vai, alguém atendendo ele, ajudando ele ali, vai montando o negócio. Como é que foi você?
Bem no início. Foi eu vendendo. E aí, na hora que você virou, falou assim, deixa eu começar isso aqui. Como é que eu começo? Então, vamos lá. Eu sempre fui vendedor. Isso é uma coisa importante a ser dita, que o empreendedor ele tem que assumir o papel dele como protagonista do negócio dele. Se ele tem medo de vender, se ele não se vê preparado para vender e não se qualifica para isso, ele está deixando dinheiro na mesa. Então, o empresário tem a obrigação de vender. Quando ele está numa fase inicial, ele vai assumir esse papel, ou ele vai ter alguém, que seja um outro co-founder dele, alguém que vai assumir esse papel, caso ele, por exemplo, esteja ligado, por exemplo, mais na parte operacional, enfim. Então, eu assumi esse papel lá atrás. Então, eu praticamente não cuidava de operação, eu ficava focado em processos de venda. Só que eu percebi, como eu tinha outras atribuições como gestor do próprio negócio, que não dava só para eu fazer venda. E que o que estava chegando na minha mesa eu já não estava conseguindo atender como eu deveria atender. Foi aí nesse momento que eu trouxe uma pessoa, que é justamente esse cara de dados hoje, para poder vender no meu lugar. Aí eu fiz uma passagem de bastão para ele. Falei, cara, é o seguinte, eu tenho isso aqui feito, eu estou controlando isso aqui através de planilhas, eu preciso agora que você melhore esse processo aqui, que você assuma esse processo de vendas. E aí ele, junto com uma outra pessoa que não se dedicava 100% à venda, mas dedicava parcialmente, eles começaram a vender. Então ele começou a melhorar os processos de vendas, começou a ter essa pessoa como ajuda, né, nesse processo de venda como um todo, e a gente começou a iniciar um projeto mesmo de venda da nossa empresa. E aí a gente foi ganhando maturidade, foi evoluindo, ele foi participando de imersões, ele foi aprendendo também, e ele foi trazendo ali outros elementos que eu estava limitado em trazer, porque eu tinha outras atribuições em relação ao próprio negócio. Aí depois a gente foi evoluindo e continua evoluindo, esse processo de evolução não para. Então, se a gente pegar, por exemplo, nossa estrutura hoje de programa de indicação, é uma coisa mais recente, estamos falando de coisa de 1 ano para cá, que nós estruturamos ali um programa de indicação. Até então, a gente não tinha ainda isso estruturado. Tinha, mas não era estruturado. Então, a gente precisa entender que vendas é algo que a gente vai estar sempre evoluindo. Esse processo nunca pode parar. E como é que você faz hoje, você como dono, tem alguns indicadores que você olha todo dia? Todo dia não, porque eu tenho hoje uma equipe que olha isso de perto. Então, eu não preciso hoje ter que olhar isso diariamente. Mas eu olho semanalmente. Mas não tem aquele indicador que você olha todo dia? Eu falo assim, tem um tanto de indicadores, às vezes não olha nenhum. O que eu olho hoje... Mas pelo menos a venda ali, a receita do dia, você não olha, não? Eu olho o que está sendo vendido e o que está nos custando no primeiro momento. Legal. Então, ou seja, como a gente tem base de dados, que são bases de dados, por exemplo, que elas são em tempo real, a gente consegue, por exemplo, olhar quanto a gente está investindo de tráfego. Então, a gente olha isso e eu consigo analisar, por exemplo, ali qual é o budget que nós temos semanalmente. Exato, eu sei que é uma pessoa do marketing, é uma linha que te agrada, né? Exatamente. Então isso eu estou olhando o tempo todo o que está acontecendo. Nós estamos investindo X aqui e nós estamos, por exemplo, convertendo X. Agora, outros indicadores a gente vai olhando com mais tempo, né? Porque eu dependo também que essa pessoa faça as análises para trazer luz ali a outros indicadores. Por exemplo, eu não posso tomar uma decisão de marketing pensando, por exemplo, somente no que aconteceu naquela semana, porque nós temos atividades de longo prazo. Por exemplo, a gente tem uma consultoria de SEO para poder melhorar o nosso tráfego orgânico. Então, ou seja, nós temos um trabalho que lá atrás foi muito forte, depois a gente desacelerou esse trabalho e nós retomamos no último quarto do ano passado. Então, eu não posso, por exemplo, olhar para isso num curto prazo, porque nós estamos falando de fazer estratégia de SEO, né, que é trazer esse tráfego orgânico, e depende de fatores como melhorar o ranqueamento do nosso site, definir quais são os temas que mais nos interessam, ver como é que está performando, né, aquilo que está sendo feito. Então, é um trabalho de longo prazo. Então, para algumas decisões, eu vou sentar para essas decisões a cada mês, por exemplo, para a gente poder analisar. Para outras decisões, eu olho a cada 2 meses, sim, mas para outras decisões, eu olho diariamente. Então, para poder organizar tudo isso, uma vez também que a minha demanda de tempo é muito complexa, né, porque eu tenho muita coisa para cuidar. Nesse momento eu estou aqui, por exemplo, se eu tivesse hoje, que é uma segunda-feira, tivesse uma reunião, por exemplo, hoje cedo, eu já não poderia participar, mas eles estão tocando a reunião lá. Então, para essas coisas, eu uso um grupo nosso para poder discutir. Tem um grupo específico de estratégia, e nesse grupo tem 3 pessoas, e a gente discute diariamente a estratégia do que está acontecendo. E a gente toma decisões rápidas
dentro desse grupo. E depois a gente vai se reunindo de tempos para poder tomar outros tipos de decisões. O Anderson, e é muito comum a gente escutar no meio da contabilidade, mas é que é um serviço como qualquer outro, não tem nada de sexy, vender contabilidade, é difícil demais, meu negócio é muito difícil de vender. Como é que você faz para vender algo que muitas pessoas têm essa resistência de entender que não, peraí, isso aqui é diferente, é bom, eu posso vender. Às vezes a pessoa ela usa isso como uma desculpa para não startar essa operação de vendas. Como é que você faz no dia a dia para tornar o seu serviço, o seu produto ele cada vez mais atrativo e mais diferenciado? Então, até para a gente poder contextualizar, né, quem está nos ouvindo, né, e está vendo, como é que é dividida essa estrutura de marketing? Então, vamos lá. Tem o marketing como um todo, né? O marketing que envolve empresas industriais, comerciais, varejo e tudo mais. A gente começa a ter uma estratificação dessa estratégia de marketing em diferentes segmentos. Então, quando a gente olha, por exemplo, o marketing de serviço, o marketing de serviço engloba todo o prestador de serviço e nós temos ali estruturas, estratégias específicas para vender serviço. Existe uma personificação, por exemplo, na entrega, existem alguns fatores com uma tangibilidade daquilo que nós fazemos quando se trata de serviço. Por exemplo, se você vai vender um microfone como esse, o cara olha o microfone, o cara... né? É diferente. Agora, eu estou vendendo o quê? Estou vendendo serviço. O que é serviço? O cara não consegue mensurar se você não conseguir tangibilizar isso. Quando a gente vai para o marketing de serviço profissional, a gente já tem um elemento que é o elemento profissional. Por quê? Marketing de serviço profissional, nós estamos falando lá, o prestador de serviço que tem um profissional atrelado àquela execução. Então, desde um engenheiro, um arquiteto, um médico, um contador. Então, a gente tem que entender, por mais que a gente tenha uma estrutura de empresa, existem a personificação das pessoas na execução do serviço. É claro que, à medida que você vai crescendo, você tem que tirar de você, profissional, o grau de dependência do negócio sobre você. Porque senão você não tem tração, você não consegue escalar. Então, com o tempo, eu fui dissociando a minha marca do Anderson Fernandes para que o nosso brand, a Tactus, ele tivesse uma marca construída para o nosso público. Então, a gente foi, primeiramente, transferindo a autoridade, depois nós fomos criando ações para que a marca ela ganhasse forma, para que ela tivesse representatividade, ao ponto, por exemplo, de eu não ser mais aquele personagem principal da marca. Porém, ou seja, que a marca não dependesse principalmente de mim, no caso. Porém, a gente também não pode perder essa personificação. Por quê? Porque isso ajuda a marca. Sim. E aí, o nosso jogo é como é que a gente vai conduzindo isso no dia a dia. Então, assim, produção de conteúdo, por exemplo, ajuda a tangibilizar isso. Porque, no final das contas, quem está nos assistindo são as pessoas que estão vendo pessoas. E a marca não vai representar a gente num podcast. Precisa vir um representante da marca, precisa estar alguém assumindo esse papel. Então, eu tenho lá os sócios que preparam conteúdos, a gente tem hoje toda uma estratégia para que a gente possa utilizar a imagem das pessoas dentro da nossa empresa para que a gente possa, então, demonstrar aquilo que nós fazemos. Ou seja, toda uma construção que nós vamos fazendo para que realmente nós tenhamos resultados. Então, não é fácil fazer isso, porque, como eu disse, o contador ele é muito técnico e aí ele tem um limitador natural de como tangibilizar o serviço dele do ponto de vista de marketing. Porque na hora que ele vai ter uma narrativa com o seu cliente, a narrativa dele é muito técnica. E essa narrativa técnica ela desconecta totalmente. Porque o nosso cliente lá na ponta, de modo geral, ele não é esse cara técnico. Sim. E aí você tem que abandonar essa tecnicidade toda e você estabelecer um tipo de narrativa que faça sentido para aquela pessoa. Isso mesmo quando você está de frente de clientes, por exemplo, que têm um grau de maturidade maior em gestão, mas eles não têm contabilidade. Você tocou num ponto legal, narrativa. Porque uma coisa é você explicar contabilidade para o contador. Outra coisa é você explicar isso para uma outra pessoa de um segmento, um serviço específico, um produto. Como é que você se adapta ali, o seu time? Como é que ele funciona no dia a dia? Para agora você vai conversar com uma pessoa, um cliente de indústria, agora você precisa conversar com um cliente de tecnologia, de uma construção, de tecnologia. Como que vai adaptando ali a conversa para no final eles entenderem o benefício que tem a contabilidade para o negócio deles, independentemente de qual que é o segmento? Então vamos lá. O fato de nós nos especializarmos em segmentos nos ajuda bastante. Uhum. Porque a gente vive aquele segmento. Então, na hora, por exemplo, que a gente vai conversar, desde o cara, por exemplo, ainda que é um lead, que faz o primeiro contato conosco lá,
e entende ali o que esse cara faz, o nosso time de vendas ele é preparado para atender o cliente naquele segmento. Se viesse um médico, nós seríamos assertivos da mesma forma? Provavelmente não. Tá tudo bem. Mas a gente não converte o médico? Podemos até converter, não é o nosso foco, mas nós não somos assertivos da mesma forma. A gente identificou dentro dos nossos nichos 40 micronichos diferentes. Desde nichos que performam muito mais, desde nichos que performam menos, mas a gente criou uma estratégia narrativa para atender esses 40 nichos. E aí, com base nisso, a gente vai adaptando o que é que fala para cada nicho. O discurso. Então, por exemplo, a empresa, por exemplo, que já está performando, ela já tem um volume de faturamento. O que ela está buscando, às vezes, quando ela vai nos procurar? Ela está buscando, por exemplo, uma redução tributária, ela está buscando uma proteção patrimonial. Agora, o cara quer um MEI, que está migrando de MEI para o Simples Nacional, ou seja, ele está saindo de um faturamento ali de R$7 mil por mês para poder abrir a sua primeira empresa, né, ou transformar aquele MEI lá numa empresa do Simples Nacional. Esse cara não quer saber de uma holding, ele nem sabe o que é holding, entendeu? Não adianta você chegar e falar isso para ele. Sim. Então, a gente treina o nosso time para poder entender o que é que esse cliente precisa para, desde o início, já criar um processo de conexão que faça sentido nessa conversão. Legal. Então, acho que esse conhecimento é fundamental e essa preparação do time é fundamental para que esse processo seja mais assertivo. Quando ele vai para lá, existe a passagem de bastão. E essa passagem de bastão tem que ser muito bem alinhada. Porque no primeiro contato, que é o onboard desse cliente para a operação, ele não pode se sentir órfão. Ou aquilo que foi estabelecido, foi conversado com ele e tudo mais, os acordos, precisam ser seguidos. Por isso que a gente identifica ali, a gente criou, né, um SLA muito claro, que é esse acordo, né, que existe entre vendas e operação, para que essa passagem de bastão ela seja fluida, ou seja, que não seja prometido para esse cliente algo que a operação não pode entregar, porque isso vai gerar ali uma insatisfação ou uma frustração logo imediata. Então, e que também a informação principal desse cliente seja transferida. E quando acontece, por exemplo, desse cliente falar alguma coisa, sinalizar alguma coisa que não está naquela conversa que foi passada, a pessoa da operação ela tem acesso às gravações de vendas para poder identificar o que foi dito. E aí a gente vai fazer a identificação e entra o CS nesse papel para poder ajudar, por exemplo, para evitar esse tipo de situação. Excelente. É um ponto muito importante que você tocou aqui, porque você está falando de um processo, que é um processo que, se bem seguido, o resultado ele é positivo. O cliente chegou lá na ponta com o SDR de indústria, você já tem uma conversa. Você, no caso, é uma coisa interessante também. Me perguntam sempre, Daniel, eu monto meu time de vendas por produto ou por cliente? Como que eu segmento? Seu caso aí ficou claro que você segmenta ele mais por cliente, né? Isso, então por isso que por você cliente. diferenciou. Mas acho que isso não é uma regra, né? Não é uma regra. O seu caso é um caso que você identificou que era mais performático para o seu negócio. E aí, mas a gente percebe que tem um monte de detalhes, de informação, de pessoas envolvidas. Como que você faz a gestão de todo esse fluxo de informação para evitar que tenha alguma frustração com o cliente, de vender algo para ele que não foi o que entregar algo que não foi o que foi prometido, aquela clássica história do vendedor vender uma coisa, na hora que chega no time de entrega é outra coisa, aí você tem que mas quase que começa uma venda de novo. Acho que são vários fatores, né? Acho que primeiro tem que ter uma camada de tecnologia. Ótimo. Então a gente tem ali um CRM de vendas e aí desde o momento que ele entra na nossa operação, na operação de vendas no caso, né? Ele já vai entrar dentro do CRM e vai fazer todo o acompanhamento dentro dele no CRM de vendas. Ponto. Depois, o nosso CRM de vendas ele não vai entrar na parte operacional, porque o que nós temos dentro de processos de vendas é bem diferente da parte operacional, principalmente quando a gente fala de contabilidade. Entrega, assim. Então a gente tem um outro sistema, que é um sistema próprio para atender as empresas contábeis, e aí cabe ao vendedor transferir essas informações aqui para esse sistema. Isso é muito comum quando empresas de varejo usam ERP também tem que fazer essas integrações, é normal. Exatamente. Aí a gente faz essas integrações, aí tem um processo que acontece financeiro ali para fazer a liberação desse cliente e tal. Então, ou seja, o primeiro ponto é camada de tecnologia. O segundo ponto é ter alinhado muito claramente para todas as partes dessa jornada quais são os processos. Então, por exemplo, vendas, participa de reuniões com operação. Novos produtos, mudanças operacionais, tudo isso vendas tem a obrigação de participar para que todos estejam na mesma página.
para que não haja, por exemplo, uma mudança na legislação, que é um dos fatores que muda muito dentro da contabilidade, e que essa mudança não seja de conhecimento, por exemplo, de vendas. Então, existe marketing, vendas e operação em discussões comuns visando a jornada do cliente. O olhar é para a jornada do cliente. E aí, a gente tem ali processos, então, ou seja, playbook de vendas. Então, ou seja, quando o cliente já sinaliza o que ele é, o que vai ser dito para aquele cliente já está playbookizado aquilo. Então, ou seja, o vendedor não vai dizer o que ele acha. Não, ele tem que seguir o playbook. Mas o playbook não está adequado. Então, vamos rediscutir o playbook. Mas, para isso, foi criado ali um playbook para dar o direcionamento para ele. E aí, entre a operação e a vendas, então, vê lá, marketing, vendas, aí tem a operação. Só que nós temos um gap. E esses gaps acabam criando silos, né, que a gente tem que tomar cuidado. Então, o que nós criamos? Nós criamos um onboard aqui. E nesse onboard, o cliente fica uma fase conosco, de 90 dias aproximadamente. Dificilmente ele sai mais do que isso, mas o onboard tem que passar o bastão até 90 dias para a operação propriamente. Porque no onboard é o momento de alinhar expectativas, de validar tudo aquilo que foi vendido para ele, e de qualificar esse cara para a nossa operação. Todos os seus clientes hoje, eles ficam em 90 dias em onboard, independentemente 60, do ticket médio? Fica Legal. Por uma questão de retenção. A gente tem um custo maior aqui, porque ele não é tão escalável. Sim. Porque, por isso que eu perguntei se todos ficam, independentemente fica do ticket porque médio. A gente chegou à conclusão que toda vez que a gente passava esse cara direto para a operação... X% perdia. Não só isso. Ele não estava preparado para a escala. Um exemplo. No onboard, ele vai ter uma proximidade maior, só que ele tem etapas que ele tem que aprender o que ele tem que fazer, por exemplo. Ele vai para a operação sem entender qual é o papel dele como cliente. Não manda nenhum documento, não manda uma conta de luz, faz tudo. Coisa simples, entendeu? Ele não libera, por exemplo, um acesso que nós precisamos à parte bancária dele. Então, se ele aprende que ele fazendo isso aqui, ele vai ter segurança, ele vai ter agilidade, vai ganhar tempo e tudo mais, a gente simplifica o processo da operação, porque na operação é para escala. A operação eu preciso colocar o maior volume de clientes com qualidade de atendimento por profissional que atende. E já rodando no piloto automático, né? Sempre vai ter problemas. Claro, mas diferente. Tem que mitigar o máximo de riscos, né, da parte do que é o papel do cliente, para que a operação não tenha que ficar dando volta ali, de ficar, por exemplo, ensinando coisas básicas para o cliente. Porque na base é o seguinte, o cara tem uma empresa, ele montou um negócio dele, só que às vezes ele não sabe nem que ele tem que emitir nota fiscal, entendeu? Uma coisa simples. Mas o cara não sabe. E é um processo natural. Você saiu de uma empresa e você montou o seu negócio, você vai para um outro processo de aprendizagem. Você se torna empreendedor. Então, você precisa passar por um reskilling seu para que você possa se qualificar como empreendedor para algumas atividades burocráticas. É claro que o nosso papel é eliminar essa burocracia. Só que se você não me der acesso, se você não entender que você precisa me dar acesso, por exemplo, eu preciso de um certificado digital, e às vezes você pode ficar com medo de dar acesso ao certificado digital, e você precisa entender, por exemplo, que o certificado digital vai resolver uma parada sua que é você ficar tendo que assinar documentos necessariamente, você tem que ficar parando o que você está fazendo para poder validar alguma coisa que precisa entregar, ou seja, você precisa me dar uma procuração para eu fazer isso. E é nesse onboard que a gente vai ensinar isso para o cliente. Porque se eu chegar para ele lá no início do processo de vendas e eu falar para ele que ele vai ter que dar um acesso a um certificado digital, eu falar para ele que ele vai ter que fazer esse certificado, por exemplo, digital, logo naquele início do processo, se ele começar a jornada dele, a gente já tem uma fricção lá que vai atrapalhar o processo de vendas. Então, ou seja, vendas tem que diminuir o processo de fricção para converter, mas também não pode trazer um cara totalmente errado para a operação. Por isso que tem que vir esse elemento que... Claro que a gente, no discurso, nossa, que maravilha, né? Não, tem problemas. Sempre vão existir problemas. Só que, como eu falei, camada de tecnologia, processos muito bem alinhados e qualificação das pessoas, a gente vai mitigar esses riscos aí dentro da nossa operação. Legal. E hoje, como que você faz para definir as metas do seu time de vendas? Metas comerciais? Nesse caso, a gente estabelece qual é a meta principal, o objetivo do vendedor é X, o objetivo dos vendedores em comuns é X, a conversão total, e a gente coloca essa conversão ou por número de clientes ou por volume de MRR gerado, que é a receita mensal recorrente. Ponto.
Se ele atingir esse objetivo, ele tem um comissionamento. Se ele for abaixo do objetivo em 20%, tem um outro comissionamento. Se for em 30%, então, tem outro. Quais são os indicadores aí que você colocou? MRR, taxa de conversão? MRR e cliente convertido. Tá. Então, o que acontece é o seguinte, vamos lá. A gente sabe lá, por exemplo, o ticket médio nosso. Então, pelo ticket médio, o vendedor teria que converter, por exemplo, 20 clientes novos recorrentes por mês. Então, essa é a meta dele. Então, se ele converteu, por exemplo, 16, ele atingiu X% da meta. Sim. E ele vai ter um percentual aplicado a isso. Se ele converter 25 clientes, ele ultrapassou a meta, ele vai ter uma bonificação por ter ultrapassado a meta. Então, ou seja, a gente criou um programa de remuneração variável que é baseado desde uma 50% da meta, abaixo da meta, ele já entra num programa de recuperação como vendedor, e ele pode, e nós desligamos os vendedores porque não conseguiram rampar depois de passar por um programa de recuperação. Quanto tempo ele fica nesse programa? Até 90 dias. No nosso caso, 90 dias, mas normalmente esse cara não fica 60 dias. E você tem um playbook lá desse PRI? Isso, tudo certinho. Tudo determinado certinho o que ele tem que fazer, como vai ser o papel do gerente nesse processo. O gerente começa a fazer acompanhamento dessas vendas, vai passar o processo de treinamento e normalmente esse cara não está tendo resultado porque ele não está seguindo o playbook. Um exemplo prático, teve um desligamento que aconteceu no final do ano, por exemplo, que ela não estava fazendo todos os calls. E aí ela estava buscando fazer fechamento através de WhatsApp, que também é possível, mas em situações muito específicas. Só que quando você traz a pessoa para o call, você tem um processo de convencimento muito maior. Aí você quer só escalar ali, atendendo X pessoas ao mesmo tempo, você perde qualificação desse cara, você não consegue identificar as necessidades dele de fato, não consegue ter um processo de convencimento que é necessário para você converter. Então a gente começou a identificar o que estava acontecendo, a venda estava muito baixa, entrou num programa de recuperação e aí essa pessoa foi desligada porque ela não evoluiu de novo para poder, ou seja, não estava seguindo ali o que foi determinado para seguir como vendedor. Por quê? Porque ela tinha uma trava, entendeu? Ela não se sentia confortável de fazer o call. Só que, vendedor é isso, cara. Sim, ele faz esse papel, outro faz outra fora. Você aceita os processos da empresa ou, infelizmente, procura outra empresa. Exatamente. Que você possa trabalhar dessa forma. Né? É que quando você está em um outro momento de vendas, às vezes você, por exemplo, tem excesso de leads, você está com o mercado muito favorável. Então, a gente pegou momentos onde o mercado estava extremamente favorável. Então, tá muito mais fácil você vender. Só que o mercado vai ficando mais competitivo. Eu também ensino outras empresas a fazer aquilo que eu faço. Que lembra que eu tenho empresa de educação, então eu também estou ensinando, estou formando os contadores. Seu concorrente. Exatamente. E aí, consequentemente, o nível de maturidade do mercado vai avançando também. Tá todo mundo disputando o mesmo lead. Então, se você pegar, por exemplo, há 3 anos atrás, poucas empresas contábeis investiam no Google. Hoje tem centenas de empresas investindo, disputando os mesmos termos. Ou seja, o nosso custo por lead aumentou muito, vindo do tráfego pago. Então, eu preciso melhorar o processo de vendas para a gente ter mais resultados. Então, estabelecer essas metas e aí a gente vai bonificando. Meta do grupo, atingiu a meta, tem bonificação complementar, tem ali uma comemoração, um happy hour que é feito. Ou seja, a gente vai estabelecendo ali algumas premiações também para essa galera toda. E a gente estabeleceu também, como a gente tem uma questão de sazonalidade e o fato de analisar métricas nos faz entender como é a nossa sazonalidade, isso é muito importante. Como nós temos isso, então a gente estabeleceu que essa meta, por exemplo, ela pode ser recuperada dentro de 3 meses, do trimestre, no caso. Então, ou seja, a gente faz o fechamento mensal, mas tem o fechamento a cada quarto para poder determinar se chegou a meta. Então, se a conversão não acontecer no mês 1, mas a pessoa conseguir recuperar, ela vai ter, inclusive, ali a recuperação do comissionamento menor que ela recebeu depois que fechou o trimestre. E quais são as sazonalidades que tem hoje na contabilidade? Por exemplo, mês de janeiro é um mês extremamente bom para a gente. Muito bom. É um mês que a gente gasta menos para trazer esse cara e esse cara converte melhor para a gente. Existe volume de abertura de empresas maior para nós e existe também troca de contabilidade. Então, a gente traz muito lead mais barato nesse mês de janeiro. Mês de fevereiro dá uma queda, mês de março retoma. Por exemplo, agora nós estamos passando um momento onde caiu a nossa geração de leads e o tráfego está mais caro para trazer ali os mesmos leads por conta do que está acontecendo no Brasil. Então, não é sazonal, mas um acontecimento, de uma certa forma,
tira um pouco o foco das pessoas para o empreendedorismo, alguma coisa acontece que existe um aspecto comportamental. E aí são efeitos, por exemplo, que pode trazer ali uma queda de vendas. A gente tem o mês de dezembro, que é o mês ruim para nós, e o mês de novembro é um mês bom. O mês de setembro costuma ser um mês bom, o mês de agosto não é muito bom. O mês de julho é bom, o mês de junho não é muito bom. Então, ou seja... Então é janeiro. Janeiro é um mês bom, mês de setembro é um mês muito bom, setembro e outubro é muito bom, e aí começa um processinho de queda, e dezembro é um mês ruim. Então, ou seja, vai fazer algumas curvas ali, né? Só que essa curva entre o mês ruim e o mês bom, isso pode representar quase 3 vezes é muita coisa, vamos colocar até 2,5 vezes esse gap entre a conversão do mês bom para o mês ruim. Aí também nós vamos estabelecendo a nossa estratégia de investimento baseada na sazonalidade. Então não dá para dizer o seguinte, eu vou gastar X por mês no Google e X por mês no Meta. Não. A gente vai ter um budget anual de X. E a gente vai distribuindo isso. Tem mês que a gente está 70% da nossa verba, isso falando de tráfego, né? 70% da nossa verba no Meta, enquanto em outro mês a gente está com 30% e 70% no Google, por exemplo. A gente vai entendendo o comportamento. Tem mês que a gente gasta o dobro de ads comparado com outro mês, por conta da questão comportamental. Por isso que esse controle, né, de abrir e fechar a torneira, ele tem que ser feito ali praticamente diariamente. Sim, né? A gente vai analisando o que está acontecendo e vai determinando se faz sentido ou não gastar mais dinheiro. Mas quando chega ali mais ou menos outubro, novembro, que você tem que fechar um planejamento estratégico para o outro ano. Então vamos supor que agora, outubro, novembro desse ano, já tem que vir com o planejamento estratégico 2025 pronto. Como que você estabelece as metas do ano, mensalmente, claro, já pensando no que aconteceu para trás? Você analisa o histórico, você identifica, por exemplo, essa situação específica que nós estamos vivendo agora no Brasil. Quando a gente for montar o planejamento estratégico para 2025, a gente vai ter que considerar que foi um outlier esse período aqui agora, que ano que vem a gente tem que ver se vai entrar ou não vai isso no nosso forecast, nossa previsão de vendas. Como é que você faz o seu forecast ou a sua previsão de vendas para o ano? Bom, então, primeiro ponto, né, é importante citar que, comparado com um grande varejo, com uma grande indústria, somos uma empresa relativamente pequena ainda. Sim. E o olhar dessa análise de orçamento é fundamental para qualquer empresa. Uhum. Isso é uma coisa que eu falo, cara, você tem uma empresa pequena, você está começando a sua empresa agora, você precisa ter um orçamento de marketing e vendas. Ponto. Então, isso é importante salientar para quem está ouvindo. O que a gente analisa? Vamos lá. Primeiro que eu tenho o histórico anterior. Então, ou seja, existe já um padrão comportamental que ele vai sendo repetitivo e a gente vai atualizando isso de ano a ano. Segundo, eu estou no mês de setembro, por exemplo, eu já consigo ter uma previsibilidade do que vai converter até o final do ano, baseado nesse histórico. Então, com base nessa previsibilidade, a gente vai determinando qual é o orçamento para o ano seguinte. A nossa análise e definição do orçamento acontece no mês de dezembro. A gente encosta o máximo possível no início do ano para poder fazer o planejamento no nosso caso. Então, quando eu vou fazer esse planejamento, eu já tenho os dados até novembro. Eu já sei o que a gente vai gastar em dezembro, por quê? Porque se a gente percebe que está muito caro, e mesmo que, foi o que aconteceu ano passado, mesmo que a nossa meta era de fechar X clientes, mas estava custando tão caro, que na hora de tomar essa decisão eu falei assim, não, vamos desacelerar e vamos jogar esse orçamento para a gente gastar o ano que vem com novas ações, trazendo um lead mais barato e tudo bem. A gente não vai alcançar o objetivo que a gente estabeleceu e ficou coisa de 20% abaixo do que nós estabelecemos em termos de quantidade de clientes, mas eu também não saí gastando dinheiro de forma desordenada porque eu tenho um olhar para o meu LTV. Então eu sei até onde vai o meu CAC, que seria aceitável. E por uma decisão estratégica, nós reduzimos, você retém caixa, e esse caixa vai ser utilizado ali de uma forma mais assertiva no ano seguinte. Quando chega no mês de... A gente começa em janeiro, aí quando chega o primeiro fechamento de janeiro, a gente faz uma revisão do que foi orçado para o ano anterior. E aí nessa revisão a gente vai analisar se vai mudar alguma coisa ou não e bate o martelo definitivamente para o que vai ser o orçamento daquele ano. Então, a gente vai para um orçamento ali que é fechado em dezembro, baseado no que aconteceu até novembro, a gente já vai num processo já de fechamento a partir do último quarto, né? E aí, quando chega em janeiro, a gente vai
validar o que aconteceu para poder, então, tomar a decisão final do que vai acontecer para o ano seguinte. Legal. E no caso da AH, como é que você faz? Cara, AH, vamos lá, completamente... Primeiro vamos explicar o que é a AH. A AH é a nossa empresa educacional, que é um outro negócio que não tem a ver com os outros sócios. Até então a gente estava falando da empresa da Tactus, que é uma empresa de contabilidade. Agora a gente mudou para a AH. A AH é uma empresa de educação. E aí o que acontece? Aí outra coisa importante. A gente tem que entender que o que a gente vai fazer sobre estratégia de marketing e vendas, ela vai sempre estar relacionada com cada modelo de negócio. Sim. Eu tenho, por exemplo, recorrência na H, porque, por exemplo, são os grupos de mentorias que é uma recorrência. Só que essa recorrência não tem comportamento igual ao comportamento que é, por exemplo, da Tactus, por exemplo. Na H, a pessoa assina um contrato, um ciclo de 12 meses. Então, ela vai ficar esses 12 meses, ela pode ficar 24, 36. Eu tenho hoje membros que estão há 5 anos comigo, mas ela pode também até dar churn antes dos 12 meses, porque mudou alguma coisa na vida dela. E como a gente garante essa saída dela, que é também um fator de convencimento no processo de vendas, então a pessoa pode sair. Segundo, nós não temos somente um negócio de recorrência, nós temos lá imersões que nós fazemos, então eu preciso trabalhar qual é o budget de cada produto que eu tenho. Então, desde um lançamento digital até um evento para 3 mil pessoas, nós temos um budget bem determinado do que vai acontecer. E aí a gente vai seguindo esse orçamento, vai objetivando o que esse produto que nós temos, qual é o objetivo final dele. Porque, por exemplo, quando a gente pensa num evento para 3 mil pessoas, o objetivo final desse produto não é o produto em si. É as conversões que esse produto vai gerar no momento que está acontecendo. Então, se eu olhar somente sobre o ponto de vista de rentabilidade desse produto, não justificaria o esforço todo para isso acontecer. Então, eu preciso olhar o que esse produto vai me gerar no longo prazo. Então, todo esse olhar ele vai acontecendo o tempo todo para as nossas tomadas de decisões. E aí a gente vai determinando, por exemplo, necessidade de caixa e que tipo de produto vai ter um giro mais rápido para poder gerar caixa em momentos que nós precisamos. Necessidade, por exemplo, de conversões futuro. Então, a gente vai estabelecer, às vezes, ali um lançamento que vai acontecer daqui, por exemplo, 60 dias, com o objetivo de uma conversão para 90 dias. Então, ou seja, esse olhar todo vai sendo baseado com base naquilo que nós determinamos como sendo meta de faturamento e como é que nós queremos segregar essa meta de faturamento que nós determinamos. Sim. E hoje você, como um especialista de marketing, você enxerga algumas tendências aí que você tem ficado bem em cima? Tráfego, ele mudou muito, né, o comportamento, né? Então hoje está muito mais caro trazer o nosso cliente através do tráfego pago. Rede social é um comportamento que mudou completamente e você precisa olhar para a rede social diariamente sobre entender engajamento, entender comportamento do seu público. Por exemplo, eu como influenciador e na H, por exemplo, tem, não somente eu como influenciador, né? Nós temos mais uma influenciadora que é a Fernanda, que é minha sócia. Ela numa área, outra na outra área. A gente analisa cada postagem que nós fazemos, cada vídeo que é publicado, para entender qual foi o resultado que teve. Nós temos uma social media o tempo todo, acompanhando tudo que está acontecendo no mercado, para poder nos dar direcionamento do que pode ser feito. Eu estava aqui esperando a hora que estava chegando, eu estava conversando com ela para poder pedir, por exemplo, ali um vídeo que eu peguei ali como referência, pedindo para a gente poder fazer uma gravação hoje desse vídeo baseado nessa referência. Então são coisas, por exemplo, que eu tenho que olhar o tempo todo. Por quê? Como influenciador desse meu negócio, a gente gera uma força muito grande e gera uma força ainda maior do que a própria marca em si gera. Então nós temos lá o perfil da nossa empresa de educação, que nós estamos construindo esse perfil, mas eu como influenciador sou muito mais forte do que o perfil da minha empresa de educação. Então pensar nesses fatores, entender que eu preciso ter um time em volta de mim para poder me ajudar a enxergar coisas que eu não estou enxergando. Então nós temos um time bem jovem, um time que estuda muito, um time que analisa tudo que está acontecendo. Quantas pessoas você tem nesse time hoje? Na parte de marketing? Eu tenho a H Educação como um todo, são 14 pessoas. Eu tenho uma social media, eu tenho 3 editores de vídeo, e aí eu tenho o time de vendas e entrega de modo geral. É o pessoal de performance? Eu tenho uma pessoa estrategista e um pessoal de performance. Entendi. E para quem não tem, como é que começa?
Porque, assim, é uma área bem difícil de começar. Duas. A primeira é montar essa equipe. E a outra é a pessoa pôr a cara dela. Então, vamos lá. A pessoa que quer pôr a cara, ela precisa entender que isso ela pode Aí deixa eu te vencer. perguntar. Ela pode não querer hoje? Se ela vai no mercado de educação, eu não vejo que isso é factível. Tá, mas hoje, porque agora tá na moda de falar, não, todo mundo tem que aparecer em rede social, porque hoje quem não aparecer porque tá assim, fora. se você não aparecer na rede Como é que social, se você não aparecer na rede social, você tem que entender que você está abrindo mão de um pedaço de resultado que você teria. De um dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa. Total. Então, quem hoje não quer pôr a cara na rede social, tá assim, tá tudo bem, não tem problema, mas saiba que você está deixando dinheiro na mesa. E aí, o que acontece é o seguinte, a pessoa pode vencer isso. Então, por exemplo, ela desde cursos com técnicas teatrais que vai ajudar ela, até cursos que têm uma visão mais técnica para ajudar ela a entender essas análises que nós fazemos, nível de engajamento, melhoria da estratégia narrativa, storytelling, tudo mais. A pessoa consegue hoje desenvolver isso. Então ela precisa assumir esse protagonismo da marca dela, sendo influenciador dessa marca. Na minha visão, todo empreendedor, estando ou não no mercado de educação, ele tem que ser influenciador da sua própria marca. Então ele tem que assumir esse papel. Então você vê, você está aqui. Você sempre foi um cara mais ligado ao bastidor, né? Sim. Hoje você está fazendo o quê? Hoje eu estou tendo que pôr a cara. Entendeu? Mas para mim não foi fácil, eu não gosto. Eu sei que você não gosta, porque a gente se conhece, eu sei que você não gosta. Só que se você não fizer isso, você vai perder uma fatia significativa. Porque como que as pessoas vão entender o que você faz se você não tem alguém que está assumindo esse papel? E não tem ninguém melhor que você, né? O founder seria a pessoa mais indicada, entendeu? Então é importante entender esse papel. Quando você vai para o mercado de educação, esse papel ele é muito mais claro. Entendeu? Não tem como eu falar que eu vou ajudar as pessoas a terem resultados se eu não estou conseguindo mostrar isso para as pessoas. Se eu não estou assumindo esse papel, entendeu? Eu estou deixando apenas que postagens totalmente desconexas tentam falar isso para o nosso cliente, para o nosso público. Ele não vai entender isso. Agora, quando ele me vê participando de um podcast, quando ele vê eu me posicionando, quando ele vê eu produzindo conteúdo, quando ele vê um corte meu, enfim. Então a gente produz o máximo de tudo conteúdo porque esse conteúdo vai ajudar nessa construção de brand. Então, hoje, tudo que eu faço que é relevante, nós estamos gravando. Desde uma live que eu estou fazendo com um terceiro, desde quando eu estou no palco, por exemplo. Regra. Eu vou entregar uma mentoria. Por exemplo, eu entrego 2 dias de mentoria essa semana. Vai ser gravado do início ao fim, com foco em rede social. Tem a gravação que vai lá para o nosso mentorando e tal, mas tem uma outra câmera secundária já gravando no formato para vertical para trabalhar recorte. Legal. E aí, por exemplo, fui numa palestra em Fortaleza há umas 3 semanas atrás. Fui lá para Fortaleza, eu não tinha como levar ninguém, né? Eu levei meu tripé, peguei meu celular, coloquei o microfone em mim e aí eu deixei gravando lá. Quando foi 10 segundos antes de subir no palco, coloquei para gravar e aí eu fiz ali uma gravação toda do conteúdo. No conteúdo, de forma intencional, eu já vou preparando o que é o corte, porque eu já tenho essa pegada de entender. Isso aqui é um processo de corte que eu estou criando. Então, do que eu vou falar, eu fui responder uma pergunta já pensando no corte. Sim. Cara, postamos esse corte já está com quase que 170 mil visualizações, já teve mais de 2 mil compartilhamentos. E foi de uma coisa que se eu não tivesse assumido o meu papel como sendo o influenciador do meu negócio, eu não teria esse material, porque eu estava dando uma palestra, a pessoa não estava gravando isso para mim. E eu que tive que assumir esse papel. Então, o empreendedor e o influenciador, sobretudo, ele tem que ter intencionalidade. E às vezes você não pode levar uma pessoa junto com você para fazer esse papel. Então você faz esse papel você mesmo. Então, se eu vou para um lugar, né, mais próximo, fazer uma palestra, eu levo uma pessoa comigo para me gravar e está tudo certo. Agora, eu fui para Fortaleza, eu teria que assumir esse custo todo, porque no orçamento, né, da palestra não constava levar essa pessoa, então, ou seja, eu assumi do meu bolso, né? É importante ter equipe, mas não é desculpa também, não né? É desculpa, é assumir o papel, porque às vezes você resolve a parada de uma forma muito simples. Bota ali o celularzinho para gravar, deixa gravando ali e tá tudo certo, entendeu? Então, por exemplo, eu estava dando uma aula, né, online esses dias, aí o que eu fiz? Peguei o tripézinho, coloquei na mesa assim, coloquei o celular assim e deixei gravando. Dessa aula, eu já tirei 4 cortes, entendeu? Gravando do ladinho ali. Então, quando você está num podcast, você já tem material para isso, então você não se preocupa com isso. Mas quando você não tem,
você tem que entender que aquilo que não foi planejado, programado, porque uma coisa é muito bacana, eu vou aqui, gravo tal, e eu tô falando, isso tem um engajamento legal. Só que pegar alguma coisa que não foi planejada... orgânico, natural. Orgânico, natural e tal, só que existe a intencionalidade por trás disso, entendeu? Isso ajuda a ter um engajamento maior. Então, que vai desde aquele corte daquela palestra que eu falei até uma gravação que você faz, ou seja, é você pensar estrategicamente. Teve um vídeo, por exemplo, que nós viralizamos, né? Que aconteceu o seguinte: eu estava na minha sala, você conhece lá a minha sede, né? Aí no segundo andar é onde fica a operação, onde fica o time de vendas também do lado da operação. Aí eu escutei a buzina do time de vendas lá, porque eles estavam para fechar as vendas do mês, né? E eu escutei a buzina deles comemorando. Cara, eu catei meu celular, abri minha porta e saí correndo. Já subi na escada gravando, e aí eu fui gravando. E aí? O que foi? Aí o pessoal naturalmente comemorando aquela alegria e tudo mais. Cara, isso pegou quase 500 mil visualizações. Uma coisa que não foi planejada, mas que na minha cabeça de influenciador, dá aquele clique, eu tenho que gravar. Então, é gravar aquilo que... Depois você pensa o que você vai fazer. Aí eu só peguei o corte daquele vídeo, botei uma frase lá e tal, e pronto. Ou seja, é você virar a sua mente para se tornar influenciador. Você vai construindo isso. No primeiro momento você fica meio com vergonha, depois, cara, você está pegando o celular com a maior facilidade, está gravando tudo com a maior facilidade. É trazer intencionalidade. A gente até na palestra que você fez, né? Fiz um corte lá, eu estava gravando lá, fiz um corte, ficou bacana pra caramba e tudo mais. E, poxa, eu postei. Ficou bom. Entendeu? E eu não fiz isso, né? Podia ter levado lá. Podia ter levado e tal. Por quê? Porque você ainda está nesse processo, né? Dessa construção. É natural, que você falou. Você ainda está trabalhando isso em você para que você assuma esse papel, mas depois se torna natural. Então é uma construção que você vai evoluindo a cada dia. E aí você foi montando esses times como aos poucos? Ali? Quem que você foi contratando primeiro? Então, a primeira pessoa que eu contratei, vamos lá. Eu contratei uma assistente. Mas, aliás, você acertou ou errou? Como é que você faria hoje? Só errei. Então, exatamente. Você errou, errei pra caramba. Hoje, como é que você começaria do nada ali, sua empresa de contabilidade, vou montar um time de marketing para mim? De contabilidade ou da educação? Pode ser contabilidade, vamos na de contabilidade. Eu acho que uma pessoa versátil hoje é uma social media, que ela vai... Uma social media, então. Ela vai ter muita versatilidade. Porque ela pode te gravar. Então, se você pensar somente num editor, ele pode te gravar e editar o vídeo. Mas ela não vai te gravar como ele gravaria, provavelmente, mas ela vai lá no CapCut, lá, ela grava no celular. Então, o que eu fiz? Eu contratei dei um bom celular para ela e deixava ela produzir os conteúdos. E aí ela gravava, ela buscava referência, ela trazia ideias para mim. Hoje, eu não consigo dar conta da quantidade de ideias que são jogadas na minha mesa. Eu não consigo dar conta, cara. E como é que você faz? Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu tinha 5 vídeos para gravar. Aí eu gravei um vídeo antes de vir, vim para cá, eu volto, vou gravar mais uns 2 à tarde, e é o que eu vou conseguir fazer hoje. Eu não consigo dar conta de tudo que ela me dá de ideia. Mas ela me dá ideia. Então, ou seja, eu não tenho que depender exclusivamente de eu ficar pensando. Ela me dá ideias. É claro que hoje tem um time, tem editor de vídeo, tem pessoas, né, em volta para poder ajudar. Mas nesse primeiro momento, eu teria essa pessoa para poder ser esse auxiliar de marketing, para ser mais versátil naquilo que faz. Só que tem que ser uma pessoa que tem essa versatilidade, né? Tem que saber minimamente ali, botar legenda, fazer o cortezinho, entendeu? Se virar. E ela se vira muito bem. Então ela atende muito bem. Isso tanto numa empresa quanto na outra. As duas são muito boas. E são gente jovem. E aí ela tem uma outra visão, né? Falo gente jovem porque eu tenho 49 anos, cara. Então, tipo assim, eu sou o tiozão da contabilidade, né? Claro que pode não parecer. Porque eu vou tentando me rejuvenescer a cada dia, não, né, fisicamente apenas, falando de cabeça mesmo, né? Sim, sim. Eu sou um cara de marketing, então eu tô me rejuvenescendo daquilo que eu faço. Até hoje, alguma coisa que eu não vou conseguir fazer, que eu tenho dificuldade por razões próprias de ser travado, é fazer uma dancinha, por exemplo. Eu não tenho essa facilidade de fazer uma dancinha e tal. Mas, pô, eu me permito fazer umas coisas engraçadas. A gente pegou um vídeo nosso que viralizou, ele tá com quase 500 mil visualizações no Instagram, que me filmaram, eu tava no navio e tava tendo o teatro tava tendo ali um stand-up e eu, muito sono, cara, cansado pra caramba. O primeiro dia do navio, eu dormi. Eu dormi e assim, todo mundo viu que eu tava dormindo e o cara que tava fazendo stand-up se incomodou com aquilo e veio pulando as cadeiras e veio falar comigo. E tipo assim, eu acordei no momento que ele tava falando comigo.
E o teatro todo olhando para mim. Cara, só que tinha uma pessoa que estava com a gente, que estava dando risada e estava filmando. Eu falei, me dá esse vídeo aqui que eu vou postar. Peguei o vídeo, coloquei um contexto, empresário quando resolve tirar férias. Coloquei só uma legenda lá, cara, o vídeo... Só esse vídeo me deu mais de 5 mil seguidores. E cliente? Então, aí cliente é uma consequência. Isso, é porque tem gente que pensa assim, né? Pô, mas o que adianta seguidor? Não, aí é tudo uma questão de consequência. É uma questão de construção. Porque assim, ó, você precisa alimentar o seu topo de funil. E aí você vai passando isso no processo de qualificação como um todo. Agora, se você não está alimentando o seu topo de funil organicamente... É porque tem estratégia. Uma coisa é ganhar seguidor, outra coisa é ganhar cliente. São coisas diferentes. Porque o pessoal acha que é assim, beleza, vou postar o vídeo e vai vir tantos clientes do vídeo. Não, não é assim que funciona. Mas quando você já qualifica a narrativa, você já dá um primeiro filtro. Sim. Não é um meme, é um meme contextualizado. Então você já está qualificando a narrativa. Então o cara se identifica com aquilo, por isso que ele começa a seguir. E aí já vai fazendo uma diferença, por exemplo, do que você vai levando para esse público. É claro que a gente vai depois afinando isso. Vai arrumando as métricas, vai entendendo o que funciona, o que faz sentido, vai entendendo, né, o que você pode vender para esse público. Porque assim, quando você tem uma empresa de educação, o que você tem de produto não é somente aquilo que esse cara pode comprar. Você pode trazer novas ideias baseado na necessidade desse público. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou rodando algumas pesquisas em redes sociais para poder entender o que faz sentido, o que não faz sentido, para a gente analisar, por exemplo, em termos de produto que pode ser lançado, por exemplo, para poder atender esse público. Mas é uma construção que o tempo todo você precisa estar trabalhando, né? As ideias do time, às vezes o time também viaja um pouco na maionese, a gente precisa dar esse espaço para eles viajarem na maionese, porque nessa viagem de maionese vem uma ideia muito bacana, mas tem ideias, por exemplo, que a gente não vai sequenciar. Por quê? Porque às vezes não está alinhado com a sua estratégia narrativa também. Então, eu tenho claro para eles qual é o nosso tom de marca, como que eu sou em termos de posicionamento. Vou dar um exemplo. Eu sou um cara que não assiste TV e que falo abertamente que não assisto TV. Então, eles me trouxeram, por exemplo, uma ideia para fazer ali um contexto com o Big Brother Brasil. Eu falei, cara... Eu nem sei do que se trata isso. Eu não tenho como falar sobre isso, porque não é uma coisa que eu acompanho. Que é da sua vida, do seu dia a dia. Que é do meu dia a dia e que isso vai também de encontro com uma estratégia narrativa. Mas porque eu sou no momento. Tudo bem, mas não vai de encontro com a minha estratégia narrativa desse caso. Então é entender o que faz sentido. Então não é fazer qualquer coisa, é você fazer as coisas de forma estratégica. Isso faz uma grande diferença. Então, mas o time vai alinhando, o time vai aprendendo, vai entendendo. Hoje eu vejo, cara, eles conhecem muito bem o que nós estamos fazendo. E aí me trazem ideias que eu não tinha pensado, que às vezes eu não me vejo em condições de pensar, até por uma questão própria de idade, entendeu? Que é aquilo que eu falei. Por mais que eu vou me rejuvenescer nas minhas ideias, eu não consigo acompanhar essa galera de 20 anos. O repertório é muito grande da turma. Eles veem coisa que você não está vendo. Eu também não vejo televisão, então a gente já perde bastante do que eles assistem ali. Fulano bombou outro dia por causa disso, eu não estou nem sabendo quem que é. Mas realmente você tem razão. Esse aí tem. Mas se você parar para pensar. Se você montar um time que te entende, já pegou ali seu tom de voz, já entendeu o seu estilo, né, o seu estilo pessoal, aí pronto, é só deixar. Se você parar para pensar, por exemplo, memes contextualizados. É uma estratégia que eu ensino, inclusive, para os meus mentorandos. Você pegar, por exemplo, ali uma coisa ali, um meme, só que você dá um contexto para ele. Se você parar para pensar e ver vários influenciadores no mercado cresceram absurdamente a sua base de seguidores com base nisso. Por quê? Porque tem coisas que elas ganham alcance. E você só falar de coisas muito quadradinha na caixa e tudo mais, o seu alcance é muito limitado. E você começa a ver hoje marcas fazendo isso. Tem marcas fazendo isso. E estão crescendo. A própria marca usando isso. É claro que isso tem que ser um tempero e você não pode ser dependente desse tipo de estratégia. Então o que a gente olha, cara? Uma estratégia, a gente olha o quê? Tá. Então eu vou ter esse conteúdo que vai ser um conteúdo desse formato, mas tem outros 3 conteúdos nesse outro formato. Entendeu? Então eu vou estabelecendo essa estratégia. Se eu focar somente em seguir um padrãozinho, eu canso a minha audiência. Sim. Eu não renovo a audiência. Eu não tenho alcance, porque fica limitado ali, você não consegue ganhar visualização. Isso
frustra, inclusive, o seu time que está empenhado naquilo. É claro que a gente tem que olhar lá na frente que a venda é importante e é fundamental a importância, mas você precisa atrair novas pessoas. Porque as pessoas elas vão se desconectando. E outra coisa também, depois, essa pessoa que está ali seguindo, que está te acompanhando, você consegue, através do Ads, você consegue impactar quem são as pessoas que estão de fato se engajando para que você possa gerar conversão dessas pessoas. Você consegue segmentar esse público para que você faça ofertas específicas para esse público mais engajado. Sim. Então, isso ajuda pra caramba, porque a gente depois vai gastar um dinheiro não tanto para atrair, mas vai gastar o dinheiro mesmo para vender para essa pessoa que faz sentido. Sim. Legal. Bom, aí hoje pensando no seu contexto como um todo, se pudesse resumir, o que você acha que é o maior desafio aí que você está enfrentando? Vamos lá. Contexto da nossa empresa contábil. A gente tem hoje, são quase 100 funcionários. Acho que hoje o nosso desafio é continuar crescendo, considerando que naturalmente você tem uma saída de clientes, porque a sua base se torna muito significativa, então a sua taxa de churn ela vai acompanhar essa base de clientes. Então eu preciso performar muito acima do que tem de saída para poder justificar ali continuar o nosso crescimento. Então, acho que isso é um desafio. Outro desafio é conseguir gerenciar toda essa quantidade de dados que a gente gera, entender o que faz sentido, gerenciar, tomar decisões estratégicas. Se eu piscar, eu gasto muito dinheiro, porque é muita fonte de gastos rodando. Quando você é pequeno, você controla mais isso. Quando você se torna muito grande, você tem que ter uma gestão muito mais efetiva disso. Então, a gente teve que passar para novos graus de maturidade para continuar mantendo o negócio como está, gerando resultado. Na educação, é entender quais são os movimentos que eu quero para a minha marca pessoal. Então, hoje, eu falo para um público e eu tenho movimento entre continuar falando para esse público e sabendo que eu tenho uma certa limitação de onde eu posso chegar, porque existe o tamanho de público e eu tenho que trabalhar uma esteira muito extensa para poder extrair o máximo possível desse público. A gente não tem tantos novos entrantes no mercado para justificar, por exemplo, uma renovação tão grande de público. Então, ou seja, a gente tem que entender essa limitação e entender quais são os movimentos que eu vou ter sobre os meus objetivos. Faço um movimento de furar bolha. Aquilo que eu falo para contador, eu posso falar para o advogado, eu posso falar para o engenheiro, eu posso falar para o empreendedor. O que faz sentido, o que não faz sentido. Com quem eu posso gerar conexão também, o que eu quero em termos de propósito pessoal alinhado a todo esse negócio e conseguir comandar junto com o meu time toda essa visão que eu tenho. Porque eu vivo o que eu faço. Então, eu estou analisando da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu estou analisando tudo, cara. Estou analisando, estou estudando, a gente está conversando, trocando ideia. Sim. Eu vivo, estava viajando. Estou trabalhando, eu vivo não tem isso. Férias, Só que a pessoa que está lá no meu time, às vezes ela não consegue entender a minha cabeça, cara. E é natural que não entende a minha cabeça. Só que o meu desafio é conseguir fazer com que a gente se alinhe nessa visão. Eu sou muito acelerado no meu pensamento estratégico e o time, se eu não conseguir passar isso aí, o time não consegue acompanhar. E aí o time não vai me ajudar naquilo que eu estou pensando estrategicamente. Entender também que depois que você cresce, você precisa trazer uma camada de gestão para todo o negócio. Trazer governança, trazer gestão financeira muito de perto. Então, hoje a gente tem uma gestão financeira muito de perto, olhando para o mercado de educação, que tem ali uma rentabilidade maior, né, em termos percentuais do que, por exemplo, o mercado de contabilidade, e que já era natural na contabilidade isso, mas nós trouxemos essa camada de gestão também para a nossa empresa de educação. Ou seja, a gente realmente tem uma empresa e gerencia como empresa. Eu sou o maior influenciador do meu próprio negócio, mas eu não posso fazer o que eu quero. Sim. Eu tenho que assumir que eu estou dentro de um ambiente que eu tenho que prestar contas dentro desse ambiente que eu criei para continuar gerenciando. Senão, cara, eu seria só influenciador, teria uma pessoa junto comigo e foda-se, é isso aí. Não. Eu preciso, se eu quero ter um negócio, eu preciso tratar isso como sendo um negócio mesmo de fato. Então a gente senta, ouve as pessoas, determina orçamento, ou seja, tem que ter gestão. Boa. E para te acompanhar aí, como é que faz, Anderson? É tanto canal para te acompanhar, mas qual que é o melhor? Não, basicamente, né? O meu Instagram, pessoal aí. Anderson Hernandes Oficial, pode me seguir lá e pode me chamar se tem alguma coisa que eu possa ajudar, estou aqui para colaborar.
E o nosso da Tactus é Tactus Oficial. Então pode chamar também a Tactus, estamos à disposição. O canal dele mesmo, o Anderson, eu gosto bastante. Você deu uma mudada nele, você conseguiu explicar aqui o que você fez nele, mas é um canal muito bom de acompanhar, em todos os aspectos. Porque assim, qual é a ideia? Você não é contador. Então como que eu faço que o Daniel possa se interessar por aquilo que eu tenho a dizer? Então foi pensando nisso que eu fui remodelando ali a minha estratégia narrativa, onde eu continue falando com o meu público também, mas que eu comece a ter uma amplitude de público maior. E isso me permite, por exemplo, que a gente esteja conectado, da mesma forma que eu estou conectado com outras pessoas que não são da contabilidade, mas que estão me assistindo e tudo mais. Sim, legal. Boa, pessoal, é isso. Se eu pudesse, cara, a gente ficava conversando aqui horas. Segundo podcast. Muito show. Boa. Obrigado. Isso, pessoal. Para vocês que gostaram, compartilhem aí com o seu amigo empreendedor e também acompanhem o Anderson e, claro, ativa aí as notificações para as próximas edições. Valeu, um abraço, tamo junto.